Bom, pessoal, a pesquisa eleitoral para o Senado Federal do Paraná, divulgada pelo Paraná Pesquisas nesta terça-feira, apontou empate técnico entre o senador Álvaro Dias, do Podemos, e o ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil. Dias está numericamente à frente, com 31,7% das intenções de voto, enquanto Moro aparece com 27,2%. A margem de erro do levantamento do Paraná Pesquisa é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência do levantamento, aparece o deputado federal Paulo Martins, do PL, com 11,4%, o ex-governador Orlando Pessutti, com 3%, Rosane Ferreira, do PV, com 2,6%, e a deputada federal Aline Sleutz, eu nunca consigo falar direito isso aqui, 2,4%. E daí a gente tem também do governo do estado. Na pesquisa estimulada, Ratinho Júnior aparece com 56,2% das intenções de votos. Em segundo lugar está o ex-governador Roberto Requião, do PT, com 23,8%, seguido do ex-deputado federal Ricardo Gomide, do PDT, com 2,5%, e os demais candidatos não chegam a 1%, enquanto brancos e nulos somam 8,6% e 7,6%. Não sabem ou não opinaram. Ratinho chegou a 67,1% dos votos válidos, um crescimento de 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento do Paraná Pesquisas, realizado em 17 de junho. No mesmo período, Requião caiu de 30,7 para 28,3 dos votos válidos, enquanto os demais candidatos não apareciam na sondagem anterior. O Paraná Pesquisas entrevistou 1.410 eleitores presencialmente do dia 31 de agosto a 5 de setembro. A margem de erro dos levantamentos é de 2,7% pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. As pesquisas estão registradas na Justiça Eleitoral com o número PR 099902022 e BR 03754-2022, contratados pela TV Band Paraná. E daí eu começo agora com o professor Itamar. Olha, Vitor, segundo o petista Roberto Requião, que como ele é petista, ele não mente, obviamente, né? Ele diz que pesquisa se compra no Instituto de Pesquisa. Então, os institutos mentiram tanto que eu não consigo acreditar mais na pesquisa, mesmo quando ela está falando a verdade. Eu não sei se está falando a verdade. Tem até um parente que uma vez... Tive um parente que já morreu, faleceu, mas ele mentia tanto, mas tanto, e aí ele perdeu a credibilidade total. E quando ele falava a verdade, ninguém levava a sério. Então, eu acho que os institutos de pesquisa, para mim, eles estão nesse estágio. Mentiram demais, me enganaram demais, e agora eu não consigo nem levar a sério qualquer levantamento que eles façam. Eu sei que nem todos os institutos são picaretas, né? Mas tirando como base o Instituto MOR, que é o Datafolha, que é o picareta MOR, então eu realmente tenho dificuldade. Aí eu passo a acreditar no Roberto Requião, né? Quem diria que um dia eu ia acreditar no Requião? Instituto de Pesquisa vende pesquisa. É isso, Vitor. Eduardo Lanza. Olha, Vitor, confesso que não há nada de novo sob o sol na pesquisa para governador do estado do Paraná. Eu até digo que fiquei surpreso com o baixo índice do governador Ratinho Júnior, candidato à reeleição. Eu acredito que ele deva se reeleger, até estava comentando aqui em off com o Carioca, que ele deva se eleger com o pé nas costas. Eu acredito que ele passa dos 60% dos votos, e ainda mais com o apoio do governo federal. Mas agora esse apoio também deve se refletir na campanha do Paulo Martins. Como bem lembrou também o Celestino, em 2018, as pesquisas boca de urna, que são aquelas pesquisas feitas na porta dos colégios eleitorais, apontavam uma eleição de Beto Richa e reeleição de Roberto Requião. Porém, o cenário foi totalmente diferente do que as bocas de urna falavam. Então, eu acredito que possa haver virada até os 45 do segundo tempo. E pesquisa para mim que vale, a principal pesquisa que tenha valor é a pesquisa naquela caixinha branca na qual chamamos de urna eletrônica. Celestino. Pois é, 2018, no comitê, na Mauá, que todo mundo conheceu lá do presidente que foi eleito, todo mundo que entrava lá, acho que entrava 500 pessoas, sabia que Beto Richa e Requião não seriam eleitos para o Senado. E as pesquisas davam o contrário.
né? Davam eles eleitos. E aconteceu o que aconteceu. O Álvaro Dias está na cabeça do povo, já foi governador, 4 mandatos como Senado. Né? É Muita até natural, gente, né, Celestino? É até natural que ele esteja na frente. Mas o Paulo Martins, com o apoio do governador, com o apoio do presidente, é muito forte. E as pesquisas, né, internas mostram isso. Então, a hora que tem muita gente da direita, muito bolsonarista, que não sabe ainda do Paulo Martins, que não sabe que o presidente tem candidato ao Senado aqui no Paraná. O Moro, sexta-feira, se eu não me engano, o TSE vai julgar uma ação, né, contra o Moro, talvez de inelegibilidade da candidatura do Moro. Então, tem muita coisa para acontecer até o dia 2 de outubro. Mas eu cravo que a partir do dia 15, o Paulo Martins já esteja páreo com o Álvaro Dias. Mesmo porque, lembrando, há 4 anos atrás, Álvaro Dias desejou a morte do presidente Bolsonaro e chamou ele de bandido. Vai lá, Edivaldo. Os números, né, de agosto, de uma pesquisa do IPEC, de 19 e 21 de agosto, mostravam um cenário muito parecido com esse. Né? Você considera a margem de erro da pesquisa, o Álvaro naquele momento tinha 35% e o Moro 24%. Agora, o mais curioso é observar o crescimento do Paulo Martins. Nesse período, estamos falando aí de 20 dias, Paulo Martins saiu de 4% para 11%. 11,4%. Então, é um crescimento bastante exponencial e não mexeu no topo. Né? Então, é muito interessante que não houve uma distribuição de votos, né, para baixo. Então, esse voto do Paulo Martins está aparecendo. Não sei se há tempo suficiente, né, para ele avançar tanto assim, mas o dado mais interessante da pesquisa é mostrar esse crescimento, né, que é um pouco convergente com o que o Celestino fala. Eu sempre digo que pesquisa é o registro daquele momento e em política, cavalo voa, em campanha, cavalo voa e sobe escada. Não sei se vai ter tempo de mudar esse cenário do topo. Obviamente, a influência do governador, do Bolsonaro, né, no apoio a essa candidatura, pode, tá, alterar este resultado. Mas temos aí mais 20 dias de campanha e tudo ainda pode acontecer. Mas o registro é muito importante, fazer esse registro, né, do crescimento. Eu deixo claro que eu acredito muito em pesquisa. Eu acho que é um instrumento fundamental e todos os partidos usam internamente, usam tracking, são um instrumento para medir a percepção do eleitorado. Então, isso é inescapável usá-lo. Mas eu registro esse crescimento do Paulo Martins aí, que é um dado da pesquisa que a gente deve estar atento. Ô, Francês, como o Celestino bem disse, sexta-feira até você vai jogar o Sérgio Moro. Assim, supondo-se, não deixa o cara ser candidato, dá problema e Sérgio Moro sai da jogada. O que muda no cenário como um todo, visto o segundo colocado? Eu acho que o Paulo Martins dispara. Paulo Martins dispara. Ele é que está precisando e ele é o candidato que mais cresceu, como bem frisou aí o Edivaldo. Ele cresceu por quê? Porque ele está tendo de uns dias para cá uma super exposição ao lado do governador, ao lado do presidente, que vai trazer muitos votos para ele, como bem diz aqui o nosso amigo, né? Agora, com relação, vou por partes, né? Só para voltar ali à questão do governador. Essa pesquisa, Edivaldo, foi feita entre 31 de agosto e 5 de setembro. Então, ela está bem fresquinha, né? Então, eu coloco fé na competência da Paraná Pesquisas. Ela, em várias eleições que eu acompanhei, ela tem sido competente em mostrar números. E o governador, o que tudo indica, vai só correr para o abraço no primeiro tempo. No primeiro turno, porque ele é um homem comunicador, homem de marketing, não entra em bola dividida, ele arrebanhou políticos de todo o estado para trabalhar no governo dele, né? Então ele tem base em todo lugar, menos em Maringá, né? Que Maringá não teve competência para colocar nenhum secretário lá. Agora, com relação ao Senado, do jeito como está posicionado o quadro agora, que os dois primeiros, Moro e Álvaro, têm praticamente 60% dos votos, sobra pouco espaço para o Paulo Martins. Paulo Martins, como a gente diz, é um baita candidato, mas ele não tem espaço para onde crescer. Então, o Moro, a queda do Moro seria uma esperança para o Paulo Martins. Mas, fora isso, eu não vejo como é que ele possa chegar lá. Ele pode chegar lá
trombando, talvez num segundo lugar, né? Mas para chegar lá na cabeça, eu sinto uma certa dificuldade. Quer dizer, nós temos aí 3 candidatos, 2 são novidade, esses 2, o Moro e o Paulo Martins, são ótimos. E o Álvaro, que já está entronizado há vários mandatos, e ele tem as suas bases que não o largam, e ele está trabalhando firme. Agora, o que deu um up aqui, o que vai dar um up também no Sérgio Moro, é a contemporização que ele está tendo com o presidente Bolsonaro, que deve roubar alguns votinhos do Paulo Martins, que seriam do Paulo Martins. Porque o Moro disse que jamais irá com Lula, e fez questão de dizer isso publicamente, jamais irá com Lula. E o presidente também se manifestou nas redes sociais, dizendo que ele não considera muito o Sérgio Moro, mas o que a polícia fez, invadindo a casa dele à procura de panfletos, é uma coisa covarde, que é uma covardia, e que ele não concorda com esse tipo de coisa e que está errado.